King é um kaiju elétrico que apareceu pela primeira vez na série de TV Ultra Seven, de 1967 a 1968, e se tornou um dos kaijus mais famosos da franquia Ultraman, e até ganhou o prêmio como o melhor monstro japonês, sendo considerado um dos mais impressionantes dos kaijus e aliens da série. Com o resultado disso, vários indivíduos apareceram ao longo da franquia. King possui um corpo semelhante a de uma enguia elétrica, com pernas e braços curtos, patas com formato de luva e cauda extremamente longa. Ele não possui olhos, tendo no lugar 2 chifres giratórios que funcionam como radares, permitindo-o determinar tudo ao seu redor e também permitir que ele receba comandos via rádio, além de poder bloquear outras ondas de rádio. Sua cor é branca amarelada, com várias manchas pretas espalhadas pelo corpo. A espécie de King é naturalmente dócil em seu planeta natal, alimentando-se de água doce e consumindo plantas e micro-organismos aquáticos. Mas os espécimes que foram criados fora tendem a serem extremamente agressivos e territoriais, atacando qualquer coisa que ameace seu território, sendo perfeitos para o plano das aliens Speech de invadirem a Terra. Após receberem uma missão de investigar um lugar, Furuhashi e Dan Moroboshi vão até o local e pedir informação para um pescador, até que de repente uma garota aparece e rouba a isca do pescador, salvando uma enguia estranha e depois fugindo do lago. Mais tarde, outra garota muito semelhante à primeira contata King. Agora crescido, ele emerge da água assustando o pescador. Oroboshi tenta contatar a equipe, mas King consegue interromper o sinal com seus chifres. Então Moroboshi dispara raios de sua arma contra o monstro, mas sem efeitos, o que faz King revidar com suas lâminas de energia. Sem escolhas, Moroboshi usa uma das cápsulas monstro, libertando Miklas. As duas criaturas lutam, trocando tapas e eventualmente levando a luta para a terra firme. King rola sua cauda em Miklas, mas o mesmo agarrou e o arremessou para longe. King revidou com suas lâminas de energia, impedindo o avanço de Miklas, e depois o golpeou com sua cauda, o deixando desorientado, e depois enrola sua cauda mais uma vez, aplicando um choque poderoso, forçando Moroboshi a mandar Miklas voltar para a cápsula. Então os outros integrantes da Ultra Guard aparecem e atacam o monstro com raios de energia, mas sem sucesso. King revida com sua lâmina elétrica e acerta a nave. Após Moroboshi recuperar seu olho transformador, ele muda para sua forma original de Ultra Seven e parte para lutar contra a enguia alienígena. Ele se joga em King, o agarra pelo pescoço e o joga contra o chão. Ele repete o movimento, dessa vez com a cauda, e depois desvia de alguns golpes por um tempo, até King o enrolar com sua cauda e descarregar sua eletricidade no gigante, que resiste e se solta. Então Ultra Seven usa seu raio emérito e destrói um dos chifres de King. Depois ele usa sua lâmina da cabeça e decapita o monstro, matando King brutalmente. Alguns anos depois, King foi revivido ao absorver a energia da luz da lua, indo em direção ao vilarejo. Azat apareceu e atacou o monstro, mas sem sucesso. Quando amanheceu, o monstro ficou sem energia e desapareceu em meio à fumaça dos tiros das naves da Azat. Mais tarde, algumas crianças do vilarejo entraram numa caverna e encontraram King hibernando, e tiveram a ideia de usar seu chifre para fazer uma nova dentadura para seu avô. Enquanto isso acontecia, anoitece e King desperta novamente, indo em direção ao vilarejo mais uma vez. Azat retorna e começa a atacá-lo novamente, porém King revida, disparando uma respiração de fogo que acerta a nave. Depois ele volta a destruir o vilarejo. Então as crianças se unem e distraem King, milagrosamente amarrando uma corda no chifre do monstro, esperando que a corda arranque o seu chifre. Mas o plano sai errado e King avança contra as crianças. Higashi e os outros aparecem e disparam com suas armas, mas sem sucesso. Então Higashi entra no carro sozinho e distrai King, mas o monstro se joga contra o carro, forçando Higashi a se transformar em Ultraman Taro, que apaga o fogo das casas, mas isso dá a chance de King de golpeá-lo, o jogando para longe. King avança, mas Taro o chuta. King revida novamente, disparando sua respiração de fogo da ponta de sua cauda, porém sem sentir muito efeito, pois Taro avança
agarra Eleking pela cauda e o joga no chão, dando vários golpes. Mas o Kaiju revidou novamente, enrolando sua cauda no pescoço do Ultraman Taro e o tirou de cima dele. Em seguida, disparou sua respiração de fogo, deixando Taro desorientado. Então, o gigante de luz teve uma ideia. Ele saltou, agarrou a corda que ainda estava amarrada em um dos chifres de Eleking e a transformou numa corrente. Enrolou no outro chifre e puxou a corrente com força, arrancando os 2 chifres da criatura. Eleking espumou pelos buracos dos chifres antes de morrer numa explosão. Depois Taro levou os 2 chifres e os colocou na lua, para que Eleking nunca mais retornasse. Eleking retorna em Ultra Seven Heisei, que não tem ligação com nenhuma outra série a não ser Ultra Seven. Anos mais tarde, Alien Speed retornam com um novo espécime de Eleking, agora mais poderoso que o anterior. A criatura aparece de repente numa floresta e dispara de suas mãos um jato de dióxido de carbono, queimando a floresta. A Ultra Guard vai até o local e batalha com o monstro em guia, disparando mísseis até destruir um dos chifres de Eleking, forçando os aliens a chamarem o monstro de volta. Após consertarem o monstro, as aliens o levam de volta para uma nova missão, destruir um sistema experimental de energia solar. Mas antes que conseguisse completá-la, Ultra Seven aparece o golpeando com uma voadora. A Enguia e o Gigante de Luz começaram a lutar, com o Seven dominando Eleking, com socos, chutes e até arremessando o monstro para longe. Porém, Eleking revidou disparando dióxido de carbono em Seven, e em seguida retribui toda a humilhação, dando socos, chutes e golpes de cauda no gigante. Em um momento, Eleking enrola sua cauda em Seven e dispara um poderoso choque, deixando o gigante contido. Quando tudo parecia perdido, a Ultra Guard ativou o dispositivo de energia solar e absorveu toda a energia de Eleking, dando a chance para Seven se soltar, dar uns golpes em Eleking e usar sua Slugger para cortar a cauda de Eleking. Depois, Seven disparou seu raio eméreo e destruiu a enguia alienígena. Após um apagão que desligou a energia da cidade inteira, Eleking aparece de repente, assustando as pessoas enquanto caminhava. A Dash enviou o Dash Bird 1 e 2 para a cidade. Chegando lá, viram Eleking absorvendo a eletricidade de um poste, mas a criatura desapareceu assim que as naves se aproximaram. Na mesma noite, no apartamento, uma mulher observa um Eleking do tamanho de um cachorro num terreno, observando-a criar um ovo. Na noite seguinte, Eleking retorna e ataca um outdoor e absorve sua energia. A Dash aparece, mas o monstro desaparece novamente. Porém, uma das naves utiliza um dispositivo que criou uma cúpula ao redor da área, para que o monstro não saísse para outras áreas de Tóquio. Mas, na noite seguinte, a mulher levou o pequeno Eleking para fora da cúpula, permitindo que Eleking voltasse a seu tamanho gigante e atacasse Tóquio mais uma vez, causando outro apagão. Kaito disparou contra Eleking, mas o monstro disparou sua lâmina de energia no chão, eletrocutando Kaito e Mizuki. Eleking então derrubou um prédio em cima deles com sua cauda, obrigando Kaito a se transformar em Ultraman Max e segurar o prédio, protegendo as garotas, antes de arremessar o prédio em Eleking, que revidou com sua lâmina elétrica, destruindo o prédio. Os 2 gigantes começaram a lutar, com Max dando 2 socos e depois o jogando por cima do ombro. Eleking revida com sua cauda, acertando Ultraman em pleno ar. Em seguida disparou outra lâmina elétrica, que Max conseguiu desviar e atacá-lo por trás, dando alguns golpes antes de agarrar e arremessar Eleking num prédio. Da fumaça surge uma lâmina que acerta Max em cheio, dando chance para Eleking enrolá-lo com sua cauda e descarregar seu poderoso choque em Max. Eleking se vira e tenta disparar sua lâmina, mas o gigante desvia e se solta. Porém, Eleking acerta um tapa seguido de uma caudada, fazendo o Color Time de Max piscar. O monstro aproveita e o agarra pelo pescoço, mas o herói se solta novamente e o afasta com um chute. Então, com seu boomerang, Max acerta um dos chifres de Eleking e depois dispara seu raio máximo, destruindo o monstro. Meses depois, vários casos envolvendo larvas de Eleking começaram a ocorrer em Tóquio, fazendo a Dash dividir o time e investigar. Um tempo depois, Kaito e Mizuki encontram o local
e ao adentrar, eles encontram uma larva de Eleking. Mizuki a segura por um tempo antes de cair no chão inconsciente. Mais tarde, ela e a larva foram levadas para a base da Dash para atendê-la e estudar a larva. Eventualmente, Mizuki escapa, levando a larva consigo. Em meio a isso, um novo Eleking surge e começa a causar destruição por onde passa. Kaito vai atrás de Mizuki enquanto Cian e Koba enfrentam um monstro maior. Kaito agarra a larva e atira das mãos de sua colega, a fazendo voltar ao normal, mas a larva o agarra e o eletrocuta. Em meio a isso, as larvas, que já tinham absorvido a energia do cérebro das pessoas, retornam para a nave da Alien Speed. Enquanto isso, Eleking estava quase tirando Cian de combate, quando Mizuki retornou de repente com um dos veículos da Dash, disparando em Eleking e salvando Cian. Após Kaito pegar seu Base Spark de volta das Alien Speed, Kaito se transforma em Ultraman Max, salvando Dash Bird 3 de Mizuki e partindo para lutar contra o segundo Eleking, conseguindo se defender de suas lâminas de energia elétrica e espancá-lo com socos e chutes, antes de arremessá-lo para o céu e destruí-lo com suas lâminas multiplicadas no espaço. Logo após derrotar Kelban, uma cauda emerge do lago e agarra Ertiron. Mais tarde, o chefe do Pendragon ordena lançar um drone no lago para investigar. Eles encontram dois kaijus se enfrentando, um deles sendo Eleking, que, aproveitando a vantagem de ser aquático, chuta Ertiron e o joga várias vezes no fundo do lago, antes de bater a cabeça do adversário contra as rochas. Astron se solta, mas Eleking usa sua cauda para enrolar o monstro e aplicar um poderoso choque que mata Ertiron. Após derrotar o rival, Eleking avista o drone e o segue até a superfície. Chegando lá, ele dispara uma lâmina elétrica, mas Haruna consegue desviar a nave a tempo. Rei, então, invoca Gomora, que avança contra Enguia, que tenta acertar uma caudada, mas Gomora salta a tempo. Gomora corre e acerta uma poderosa cabeçada. Em seguida, joga violentamente Eleking no chão. A Enguia dispara mais lâminas de energia, mas Gomora salta novamente, fazendo as lâminas acertarem o chão, criando uma fumaça. Eleking aproveita e o ataca por trás, enrolando sua cauda em Gomora e dando um poderoso choque elétrico, antes de arrastá-lo para dentro do lago, onde dominou Gomora com cabeçadas e socos, antes de enrolá-lo com sua cauda e eletrocutá-lo novamente, obrigando o rei a chamar Gomora de volta, deixando Eleking confuso. Pouco tempo depois, Haruna lança o drone de volta no lago, atraindo Eleking para baixo de Pendragon, lançando uma rede de captura, tirando Eleking do lago. Mas a Enguia Kaiju se enfureceu e se debateu na rede, obrigando a nave a soltar o monstro que caiu em terra firme. Rei invocou Gomora para um segundo round. Gomora investe contra Eleking e o derruba no chão pelas costas, antes de empurrá-lo e dar uma cambalhota e acertar Eleking com força. Eleking se defendeu com um tapa e tentou chutá-lo, mas Gomora o agarrou a sua perna e o fez cair no chão mais uma vez. Eleking tenta uma caudada, apenas para Gomora saltar e acertar uma cabeçada em Eleking em pleno ar, e sendo espancado por Gomora no processo. Depois foi agarrado pela cauda e arremessado contra um pequeno morro, e depois sofrendo um ataque de raio de Gomora, ficando inconsciente. Os integrantes da Pendragon descem para averiguar a criatura, que desperta, mas antes que pudessem atacá-lo, Rei se coloca na frente e levantou seu Betelgeuse, que fez Eleking ser absorvido para o dispositivo, se juntando a Gomora e Litra. Quando Haruna estava prestes a tirar Pendragon da beira de um abismo no fundo do oceano, um Zoamurushi aparece e avança contra a nave. Rei invoca Eleking e as duas criaturas começam a lutar, com Zoamurushi trombando em Eleking. Ambos se agarram até Zoamurushi morder o braço de Eleking, que revida com tapas, conseguindo se soltar, mas logo é atacado com um tapa de Zoamurushi, mas consegue bloquear o segundo golpe e o chutar na cintura. Depois agarra Zoamurushi e o joga, fazendo-o rolar do fundo do oceano. Zoamurushi se levanta, mas Eleking o abraça e aplica um choque no monstro, mas sem efeitos, pois Zoamurushi revida com um soco poderoso, em seguida de um disparo de seu raio, ferindo Eleking. Mas após uma frase de motivação de Rei, Eleking volta a lutar, dando golpes marciais, fazendo o rival recuar. Ambos cruzam seus raios, que não dão efeito nenhum. Então Eleking rola sua cauda em Zoamurushi e aplica um poderoso choque, que mata a criatura.
Eleking comemora antes de retornar ao Battle.Knight de Rei, apenas para sair de novo em sua forma de Lin Eleking e fornecer energia para tirar Pendragon a tempo de cair do abismo. Após Gomora ser espancado e quase sendo morto por Kingjoy Black, Eleking e Litra são invocados, com Eleking eletrocutando o Mecha com sua cauda. Mas o robô se dispersa e se recombina, disparando tiros poderosos nos 3 monstros, que revidam se unindo seus poderes, apenas para Kingjoy Black revidar mais uma vez, deixando o trio de monstros gravemente feridos, forçando o rei a chamar todos eles de volta, incluindo Eleking. Quando Gomora estava em desvantagem, lutando contra 2 super monstros, Rei invoca Eleking novamente. A Enguia tira Verocron de cima de Gomora e luta com Doragori, com tapas e até chutando o super monstro. Em algum momento, Doragori começa a levar a melhor sobre Eleking, disparando bolas de energia. Mas com a ajuda de Gomora, Eleking dispara suas lâminas de energia, em seguida de um poderoso raio elétrico que destrói Doragori com uma explosão, vencendo a luta. Ele agradece Gomora antes de voltarem para o Battle.Net. Mais tarde, um Zeton apareceu. Rei então evocou os 3 monstros que tinha. Eleking ainda do lado de Gomora, prontos para enfrentar Zeton. Eleking até avança, mas apenas para levar um soco no rosto em seguida de um chute. Após Zeton jogar Gomora no chão, Eleking acerta uma caudada, mas Zeton revida agarrando o Eleking e socando no rosto novamente, antes de jogá-lo no chão. Gomora e Eleking até conseguem empurrar o adversário, apenas para Zeton se jogar de volta e acertar a dupla, depois arremessando ambos para longe. Zeton aproveita e chuta Eleking com força, pisando nele 2 vezes antes de chutá-lo para longe. Eleking se levanta e tenta ajudar Gomora, mas Zeton absorve suas lâminas de energia e revida o ataque, com um raio e uma poderosa bola de fogo, nocauteando a Enguia, que retorna ao Battle.Net. Enquanto o rei e o capitão consertavam a nave, um Doraco apareceu de repente e avança contra Ghost Dragon. Rei invoca Eleking, que corre e tenta golpeá-lo, mas Doraco desvia e revida. Eleking acerta 2 socos antes de agarrar o braço de Doraco e dar um chute em seu estômago. Ele avança mais uma vez, mas Doraco consegue saltar e revidar, cortando Eleking com as suas garras, o jogando-o no chão. Mas o capitão usou os mísseis para ajudar, distraindo Doraco. Eleking se recuperou e espancou o monstro, que tenta escapar, mas a Enguia o agarrou e o jogou no chão e arrancou suas asas, voltando a espancar o rival, antes de golpeá-lo com sua cauda, o jogando para longe. Então Eleking finalizou com seu raio elétrico, explodindo Doraco, depois voltando para o Battle.Net novamente. Após Gomora falhar em derrotar Tirante, Rei invoca Eleking em seu lugar, mas isso se provou uma péssima ideia, pois Tirante dominou Eleking brutalmente. Eleking até tentou enrolar e eletrocutar Tirante, mas foi inútil. Tirante acertou Eleking com seus raios, e depois começou a espancar brutalmente a Enguia, dando vários golpes com seu machado, chifre, cauda, mugal e até jogando violentamente no chão, dando alguns pisos. E estava prestes a matá-lo, quando a Space Pendragon apareceu com seus mísseis, salvando Eleking. Mas Tirante lançou seu ataque na nave, fazendo Eleking se colocar à frente, sendo gravemente ferido, e depois levou um golpe mortal de Tirante, caindo morto, mas cortando seu laço de rei, evitando levá-lo consigo. Originalmente parte da coleção do alien T-Bull Axler, o boneco Spark de Eleking foi dado ao Android 10 para buscar um cristal Victory, causando falhas de energia elétrica. No dia seguinte, Eleking causou um pânico na cidade, destruindo tudo pelo caminho. Então Sho distraiu, acertando um tiro com o poder de Spark Dowd X Red King, antes de se transformar em Ultraman Victory e lutar contra a criatura. Eleking se levanta e tenta dar alguns golpes, mas Victory se defende e contra-ataca, dominando a luta, até que Eleking consegue afastá-lo e contra-atacar com sua cauda elétrica, o golpeando e eletrocutando, até fazer seu Color Time piscar, antes de disparar várias lâminas elétricas. Então Hikaru se transforma em Ultraman Ginga e defende Victory com sua lança. Depois Ginga avança e acerta vários golpes em Eleking com sua lança, mas o monstro revidou com sua cauda elétrica, fazendo Ginga cambalear. Nesse momento Victory saltou e acertou um chute poderoso em Eleking,
seguido de vários chutes explosivos e socos com o poder de X-Red King. Depois ele disparou seu raio Victory Shot e destruiu a criatura, que voltou a ser o Sparkdaw e o leva consigo. Vendo que X-Red King não deu certo contra Five King, Hikaru, usando o Mouse Live, se transforma em Eleking e o eletrocuta com sua cauda. Porém, Five King absorve e redireciona a eletricidade, fazendo a enguia cair e forçar Hikaru a trocar para King Joy. De dentro de um lago, um Eleking emerge e começa a seguir uma mulher, que se revela uma alien peixe disfarçada. Rico se transforma em Ultraman Did e começa a enfrentar o Kaiju. Eleking avança, mas Did o chuta no peito e depois nos chifres. Eleking tenta revidar, mas Did desvia e acerta um poderoso chute no rosto da enguia, em seguida de uma rasteira. Eleking dispara raios dos chifres, fazendo Did desviar novamente. Então ele muda para as lâminas elétricas, mas sem sucesso. Did avança e sobe em suas costas, mas Eleking o joga no chão e enrola sua cauda no pescoço do gigante, causando um choque tão intenso que joga Ultraman contra uma montanha e o deixa paralisado, voltando a seguir a alienígena. Então a Isaac para o carro, pega uma planta alienígena no capô e após pressioná-la, a planta solta um odor que acaba adormecendo ela mesma e seu parceiro, mas deixando Eleking apenas desorientado, dando a chance para Did se transformar em sua forma Solid Burn, usando o Ultra Slugger para cortar a cabeça de Eleking, matando o monstro com uma explosão. Em Ultraman Decker, Eleking emerge de um lago, assustando um pescador local, indo para uma usina elétrica se alimentando da energia. Kanata e Hanejiro aparecem e confrontam a criatura com o Falcão Guts e o Gavião Guts, mas Eleking os ignora até certo ponto. Depois, os contra-ataca com seus raios. Depois de satisfeito, Eleking, chamado de Ele, volta para o lago. Durante o ataque, Ichika descobre que uma das civis era uma Alien Pit, mas acaba desmaiando por causa de um dos destroços da usina. A alien chamada Yuko a leva para casa para ajudá-la a se recuperar. Depois que Kirino acorda, Yuko conta sua história, que estava viajando, mas teve que pousar na Terra por acidente, ficando presa devido às esferas terem bloqueado o planeta, prendendo não só os humanos, como também outros alienígenas do restante do universo. Durante esse tempo, Yuko tinha um amigo, Ele, que era a sua única companhia. Ele era guloso e devido ao ambiente da Terra, ele cresceu rápido demais, ao ponto de Yuko ter que levá-lo para um lago próximo. Após a conversa, Yuko leva Ichika para o lago, onde Eleking emerge e as duas interagem com a criatura, até de repente desmaiar de fome. Ichika volta para a base e depois de convencer o capitão, ela leva uma bateria grande para Eleking absorver a energia, mas acaba não sendo suficiente, o que deixa ele irritado e parte indo em direção à cidade. Kanata se separa do pessoal e se transforma em Ultraman Decker. Enquanto Eleking absorveu a energia de uma torre, Decker pousa e agarra a cauda do monstro, o arrastando, mas ele o repele com um choque, o jogando no rio. Ellie coloca sua cauda na água e o eletrocuta enquanto absorve a energia do gigante. Kanata chama Miklas para sua cápsula. O monstro aliado avança e tromba com Ellie, o fazendo cair, permitindo que Decker saísse da água, mas ele o enrola sua cauda na perna de Miklas e solta um poderoso choque que faz o monstro voltar à cápsula. Decker o golpeia várias vezes, até ele se encolher, deixando o gigante de luz confuso. O Ultraman tenta até interagir com a criatura, mas o monstro de repente o agarra e o joga no rio novamente, e então o ataca com seu raio e cauda elétricos, quase vencendo a luta, até que, por milagre, um novo poder aparece, permitindo Decker mudar de forma e se teletransportar para frente de ele, que tenta atacar com tudo, mas Decker absorve o ataque e redireciona para o céu, depois faz ele voltar para sua forma larval, indo para os braços de Yuko. Depois do ocorrido, Yuko e Ichika alimentam ele com uma dieta balanceada, para que ele não perca o controle uma outra vez. Eleking pode usar sua cauda como um chicote contra seus inimigos e também envolvê-los como um tentáculo, descarregando cerca de 500.000 volts de eletricidade, matando monstros mais fracos e deixando até os gigantes de luz indefesos. Eleking pode disparar de sua boca rajadas de energia elétrica em forma de lua.
Essas rajadas são 10 vezes mais poderosas que raios e até têm a mesma força de mísseis, causando explosões de tamanho moderado e grandes incêndios, além de causar choques ao oponente. Quando disparadas rapidamente, elas desenvolvem um efeito semelhante aos de um feixe. Quando necessário, Eleking também é capaz de disparar um raio elétrico de sua boca. Esse ataque também é muito poderoso, conseguindo matar até mesmo Doragori, um super monstro de outra dimensão. Tanto em Ultraman Didi quanto em Ultraman Decker, Eleking pode disparar esse raio dos chifres. O Eleking revivido de Ultraman Taro pode disparar um fluxo de fogo tanto de sua boca quanto da ponta de sua cauda. As chamas são potencializadas com seus poderes elétricos, atingindo os 10.000 graus. O Eleking 3 pode despelir dióxido de carbono de suas mãos, causando sufocamento em humanos e até em ultras, além de queimar florestas inteiras. Visto em Ultraman Max, Eleking pode alterar de tamanho indo de um pequeno monstro a um colosso de 56 metros sempre que quiser. Sendo uma enguia, Eleking é perfeitamente adaptado a sobreviver debaixo d'água, sendo rápido ao nadar e sempre vencendo nesse terreno, sendo chamado até de o Rei dos Monstros Marinhos. Conduzindo eletricidade pelo toque, Eleking pode lançar milhares de volts em seu oponente, causando dano à vítima, como ele fez com Zoamurushi, embora sem muitos efeitos. Sendo um monstro elétrico, Eleking é capaz de absorver eletricidade de qualquer lugar ou algo, seja através do toque ou dos chifres. Um espécime de Decker foi capaz de absorver a energia do próprio Ultra. Eleking foi originalmente concebido para ser preto e branco, porém devido ao fato de estar constantemente em contato com a água na maioria das situações, os elementos brancos do traje se tornaram amarelos claros, devido às manchas causadas pela exposição extensa à água, dando-lhe a sua cor que acabou ficando icônica no personagem. Em abril de 2020, uma cópia do código-fonte de Pokémon Blue vazou na internet. Um dos arquivos contidos era uma lista de nomes de índice para rugidos padrão. O rugido usado para Ponyta, Rapidash, Porygon, Whooping Bell e Victreebel recebeu o nome de Eleking, que quando o rugido é tocado, se revela que é uma recriação do rugido do Kaiju de Ultra Seven. Nas ideias iniciais para o episódio 28 de Ultraman Taro, um novo monstro chamado Gokiba faria sua estreia e reviveria um grupo de monstros derrotados, que não incluía Eleking. Mas conforme foram desenvolvendo a ideia, Gokiba foi descartado e apenas um monstro reviveria, sendo esse Eleking. Devido ao sucesso dele em Ultra Seven, Eleking se tornou um dos kaijus mais consagrados da franquia Ultraman, participando de várias séries e jogos. Apesar de não ser um dos meus kaijus favoritos, é um monstro bem interessante, com um visual criativo, habilidades incríveis e muito bem aproveitado em todas as séries. Um monstro bacana que deixou sua marca na franquia.